Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Caminho de Lima. Estarei com vocês agora na disciplina de Geografia da População e nesse momento vamos ter a aula 1 referente a teorias demográficas. Bem, em relação às teorias demográficas, o primeiro conceito a se colocar é população. E o que é população? A população é um conceito demográfico, que vai vir dentro da demografia, que é uma área de estudo que abrange a população, a qual corresponde ao conjunto de indivíduos que vivem em uma determinada localidade, né? Seja uma população do tipo relativa ou do tipo absoluta. Dentro da geografia da população, nós vamos ter vários estudos, como eles. Identificar e analisar os fenômenos que reproduzem o espaço, visando compreender as reações existentes entre as pessoas na dinâmica que envolve a sociedade. Também vamos buscar compreender as populações no número, no mundo, a partir das suas diferenças de gênero, traços fisionômicos, de idade e etc. Outra questão também em relação aos dados migratórios, em relação à importância, a qual a população se desloca e por que ela se desloca e suas consequências, em relação também aos estudos que envolvem o número de nascidos e o número de falecidos, de uma determinada localidade, certo? E em relação também à distribuição populacional. Isso é um pouco do que a qual a geografia da população vai estudar. Em relação à população do tempo, se a gente pegar a Bíblia, por exemplo, a gente vê escrito, a gente vê palavras a qual remetem de cunho, à geografia da população, e principalmente de cunho migratório. Um exemplo é a saída dos hebreus do Egito para o local que hoje é Israel. Durante a Grécia também já se discutia muito em relação à questão da população. Por exemplo, em relação ao tamanho da população, e da Terra, presente aqui no planeta terrestre. Na própria período medieval, nós podemos destacar a influência das religiões, estimulando a expansão populacional. E um dado muito importante é em relação às discussões que envolvem a população. Elas vão ganhar um maior destaque, principalmente aonde? No século XVIII. Século XVIII esse marcado por quê? Pela primeira Revolução Industrial. Bem, aqui temos um resumo básico das 4 principais teorias da demográfica. Tem a teoria malthusiana, do século XVIII, a teoria neomalthusiana, do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, teoria reformista ou marxista, é uma teoria do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, e a teoria ecomalthusiana também do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial. A primeira teoria que eu coloco para vocês é a teoria malthusiana. A teoria malthusiana ela vai surgir por Thomas Robert Malthus, em 1798. Thomas Robert Malthus ele vai vivenciar um pouco dessa primeira revolução industrial. Ele morava na Inglaterra e a partir dessa vivência ele vai começar a observar a dinâmica populacional. Ele vai ver que essa revolução industrial vai trazer um êxodo rural forte, ela vai trazer também desemprego, ela vai provocar um aumento populacional e etc. E a partir disso ele vai publicar um livro muito importante nessa área, chamado Um Ensaio sobre o Princípio da População. Malthus ele vai desenvolver uma teoria, chamada teoria malthusiana. A teoria malthusiana ela se fundamenta especialmente em relação ao crescimento populacional e os meios de subsistência. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a população tende a crescer em progressão geométrica. O que seria essa progressão geométrica? Seria uma situação de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Isso a cada 25 anos. Enquanto que a produção de alimentos ela ia crescer em progressão aritmética, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, em poucos anos nós teríamos um caos, não teríamos alimento para alimentar toda a população mundial. Qual a proposta de Malthus? Malthus ele vai buscar trazer algumas medidas, como por exemplo, ele vai dizer que é necessário que os casamentos sejam mais tardes, que o homem e a mulher ele case já numa idade mais avançada. Isso vai resultar numa proporção menor de filhos por casal.
Outra coisa também que Malthus vai colocar é o número de filhos compatível com os recursos dos pais, ou seja, os pais devem planejar o número de filhos a partir da sua renda. Tudo isso vai ser o quê? Vai ser fatores que vai, segundo ele, vai ter como consequência reduzir a pobreza, reduzir a fome e controlar a natalidade, entre outros. Quais são as críticas de Malthus? Malthus ele vai receber algumas críticas em relação à sua teoria. Né? Primeiro que esse crescimento não aconteceu, né? Segundo, que a produção de alimentos ela vai ultrapassar o crescimento populacional, ou seja, a gente tem alimento para alimentar todo o mundo, todo o planeta, né? E a Europa vai mostrar que por meio do desenvolvimento econômico e reformas do bem-estar social, né, vai proporcionar que o crescimento populacional ele paralise, né, ele diminua. Outra coisa que Malthus não colocou na sua proposta é a questão da emancipação da mulher. Né? A mulher vai começar a ir para o mercado de trabalho, a mulher vai começar, né, a decidir o número de filhos a qual pretende ter. Né? A mulher agora vai aumentar a sua escolaridade. Tudo isso vai ser um fator que vai proporcionar a diminuição da natalidade e da fecundidade. Além também das terras agrícolas, né, em países subdesenvolvidos que vão ser utilizadas para culturas de exportação. Né? Muitos países da América Latina, da África, da Ásia tendem a ter suas áreas de plantio para alimentar países como os Estados Unidos, os países da Europa, alguns países asiáticos, né? E o desenvolvimento científico e tecnológico que vai na agricultura e na pecuária que vai possibilitar, né, um maior número de colheitas, né, e um maior número de plantios, né, em uma determinada área. Eu tenho a teoria neomalthusiana. A teoria neomalthusiana ela vai surgir pós Segunda Guerra Mundial, né? Ela vai trazer algumas ideias de Malthus, né? Lembrando que a teoria neomalthusiana também é chamada de teoria alarmista, né? Essa teoria ela vai se colocar que a miséria no mundo tem culpa e o culpado são os países subdesenvolvidos, né? Ou os países que estão em processo de acelerar um processo de crescimento populacional intenso. Um exemplo, Brasil, né, Índia e etc. Eles vão dizer também que a agricultura é capaz de produzir alimento para todo mundo, né? O que acontece é que tem uma má distribuição de renda, que também vai ter uma má distribuição desse alimento. E eles vão defender programas, né, de políticas públicas, programas sociais para o quê? Para barrar essa natalidade, né, e barrar também essa fecundidade, né, como por exemplo a introdução de métodos contraceptivos, né, a introdução de mecanismos como dispositivo, a implantação do DIU, né, a política do aborto, né, e a implantação da vasectomia. Além também da inserção de uma palavra muito importante, que é o planejamento familiar, uma situação que Malthus já colocou na teoria malthusiana. Né? Um exemplo é a questão da renda ser compatível com o número de filhos por casal. Né? Eu tenho a teoria reformista também chamada de marxista. Né? Essa teoria ela vai surgir contra a teoria neomalthusiana. Né? Ele vai informar que, ela vai dizer que existe a necessidade de reformas sociais e reformas econômicas para melhorar o padrão de vida da população, né? Tem que haver uma melhor distribuição de renda e de alimentos e tem que aumentar a escolaridade, né? Aumentando a escolaridade, a gente vai resultar num melhor planejamento familiar e vai melhorar alguns índices, né? Vai melhorar os índices, vai diminuir os índices de natalidade, os índices vai diminuir, né? Vai melhorar a expectativa de vida e etc. E por fim, a teoria ecomalthusiana, né? A teoria ecomalthusiana vai surgir também pós Segunda Guerra Mundial. Ela surge a partir dos diálogos envolvendo a questão ambiental. Um exemplo é a Conferência de Estocolmo, que vai lançar a ideia de desenvolvimento sustentável. A teoria ecomalthusiana ela remete à ideia de que o homem, a partir do crescimento populacional, está sufocando o meio ambiente e esse homem precisa colocar em prática medidas para ter um desenvolvimento equilibrado, para que esse meio ambiente não sofra tanto em relação a esse crescimento populacional. Essas são as nossas referências e obrigado.